Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? A Cicuto Coach já faz um tempo tem esse projeto de criar um canal mais específico aqui no YouTube para a gente poder falar de forma mais aprofundada de coaching, neurociência, ciências cognitivas, treinamento cognitivo comportamental e todos esses elementos que envolvem o mundo do coaching, mas que falar em 3, 4, 5 minutos fica pouco. Então a gente vai buscar aqui com esse novo formato poder aprofundar mais nesses elementos e para quem se interessa, espero que goste. E a nossa ideia é isso, é trazer muito conteúdo relevante, trazer muitas evidências, trazer muita neurociência de qualidade, trazer alguns assuntos polêmicos, sem dúvida. Assuntos polêmicos em que sentido? Vamos começar a discutir o que é um bom processo de coaching, o que são boas ferramentas de coaching, o que são charlatanismos dentro do processo de coaching. A nossa ideia não é querer dizer o que é bom, o que é ruim, ou quem que é o dono da verdade. Nossa ideia é trazer material, trazer conteúdo, fazer esse bate-papo com vocês, tanto as pessoas do mundo do coaching, como da consultoria, como do treinamento, e as pessoas que se interessam também por neurociência, por saber, por conhecimento, por bater papo sobre coisas interessantes. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar mais. Meu nome é Eric Cicuto, eu atuo como coach aqui na empresa Cicuto Coach, que foi fundada por mim e pelo meu sócio Daniel, que em alguns vídeos vai estar aqui comigo. E qual que é a grande sacada da Cicuto Coach? Ou pelo menos a nossa grande busca? É fazer todos os processos, treinamentos, produtos, serviços embasados em neurociência, em ciência, em conteúdo de qualidade mesmo. Qualidade no sentido de rigor. Rigor acadêmico, rigor científico. Não deixar cair no vale tudo. Então, essa é a nossa grande busca. É uma busca difícil, sem dúvida que é, porque é complicado trazer alguns aspectos de neurociência, que é uma linguagem densa, e colocar na tecla SAP, para trazer para o dia a dia do coaching, que são os nossos clientes, dos nossos treinamentos e dos conteúdos que nós divulgamos. Mas essa é a nossa missão. A gente sempre disse desde o começo, e até um dos nossos logos, que o nosso papel é colocar a tecla SAP nos conhecimentos da neurociência e trazer esses conhecimentos de forma acessível, prática, útil, interessante para as pessoas em geral. E hoje, nesse primeiro videozinho aqui de estreia, eu queria falar um pouco com vocês do que? Coaching e neurociência. Porque hoje nós estamos numa febre de ferramentas e metodologias e neuro alguma coisa, neuro não sei o quê. Por quê? Porque vende. É uma coisa interessante porque neuro e coaching vendem. Vendem porque tá meio que tá na moda. Eu brinco que se eu quisesse ficar rico, eu criava algum produto estilo neurocoaching quântico funcional detox. Pá! É o produto que a galera ia olhar e falar, putz, é esse aí. Por quê? Porque eu vejo que de vez em quando as pessoas estão indo buscar fórmulas mágicas, resoluções com botão, assim, apertou, resolvi meus problemas. E coaching, pelo menos o coaching, que eu vou dizer um pouco para vocês o que eu acredito que é, na verdade, coaching, não chega nem perto disso. Por quê? Porque coaching, de uma forma ou de outra, é treinamento. E treinamento requer foco, requer disciplina, requer esforço, requer constância. Não é uma sessãozinha que a pessoa senta aqui, a gente faz um bem dormindo, um, dois, três, e a pessoa sai com todos os problemas resolvidos. Não. Isso seria uma grande enganação, uma grande mentira. O coaching, ele é um processo de treinamento de habilidades e competências comportamentais. Ele é focado em ações para atingir metas e resultados. Como assim? Ele é sim desafiador, mas desafiador de uma forma saudável, uma forma funcional, uma forma equilibrada, que busca de forma gradual e constante e aumentando as habilidades comportamentais dos coaches. Por que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque o coaching ele é duro. O bom processo de coaching ele é focado. Ele é focado em ações claras e específicas. E definir ações claras e específicas, às vezes, é difícil. Por quê? Porque coaching é a busca
de ações claras, observáveis e mensuráveis. Comportamentos que nós podemos olhar e entender que foram mudados ou não mudados. Ah, então o coach é um processo duro, desumano. Não. O coaching ele é extremamente humano. Ele é extremamente acolhedor com o coaching. Mas a busca é por melhoria, por construção. A grande diferença que eu falo, de vez em quando me perguntam, pô, mas o coaching ele pode curar? Ponto. Coaching não cura nada. Eu vou trazer uma neuropsicóloga muito em breve aqui e a gente vai conversar exatamente isso, as diferenças das abordagens terapêuticas ou psicológicas ou psicoterapêuticas e um processo de coaching. Na minha opinião profissional, eu acho um crime o profissional de coaching que põe a mão onde não deve. Não é todo problema ou pessoa ou habilidade que pode ser desenvolvida em um processo de coaching. Não. Como também não é todas as questões que devem ser desenvolvidas em 11 anos de análise. Não. Cada macaco no seu galho, mas deve ser respeitado. O coaching não veio para substituir o processo terapêutico. Nunca. Nunca. O processo terapêutico continua tendo uma importância fundamental. O coaching nada mais é do que mais uma ferramenta para desenvolver, treinar, aprimorar outros tipos de questões. Nós costumamos dizer que o coaching ele foca do presente para o futuro, o agora para frente. No coaching a gente não trabalha questões de passado, questões, não digo profundas, porque a palavra profunda ela acaba aparecendo que o coach é superficial, e o coach não é superficial. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, o profissional coach, tecnicamente preparado, ele tem que ter clareza do que ele está fazendo e aonde ele está mexendo. Mexer com a mente humana é uma coisa muito séria e precisa de profissionais capacitados que saibam o que estão fazendo. Talvez até profissionais que entendam pelo menos aonde não devem mexer, mas ok. Então o coaching, ele é para todo mundo? Não, ele não é para todo mundo. Ah, então tem uma seleção. Não, não é questão de seleção. O coaching sério, processo focado de coaching, ele precisa que a pessoa que busque esse processo esteja disposta a se desenvolver, a trabalhar, a evoluir. E mais do que isso, que sejam questões que possam ser trabalhadas dentro de um processo de coaching. A gente não trata depressão em coaching. Nós não tratamos distúrbios mentais, qualquer quesito que esteja dentro do DSM, Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, não pode ser tratado no coaching. E se alguém me disser que pode, eu considero isso até antiético, sem dúvida, até criminoso. Esse é o ponto. Segundo, o coaching, ele tem começo, meio e fim? Tem começo, meio e fim, sem dúvida que tem. Porém, ele está sendo vendido meio com fórmula mágica. Do tipo, em 8 sessões, resolve o seu problema. Às vezes não dá para se trabalhar uma competência específica em apenas 8 sessões, em 12 sessões. Às vezes precisa de mais tempo. Claro que tudo precisa ter um porquê. Neurociência. O que é essa tal de neurociência? Ou alguns, que minha grande mestra aqui não me leve a mal, alguns chamam de neurociências. As neurociências, ou a neurociência, estuda o sistema nervoso. Estuda principalmente como que a interação do nosso organismo com o ambiente influencia esse sistema nervoso que vai acarretar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. A neurociência ela consegue juntar uma série de disciplinas científicas para entender como o ser humano reage ao ambiente, como ele pode se desenvolver dentro desse ambiente. A neurociência é um campo muito amplo. Mas o que eu quero focar aqui dos aspectos, porque são aspectos, eu não vou falar que tudo dentro do coaching, da Circuito Coach, é a neurociência. Até porque seria uma grande mentira da minha parte, e sim eu ia estar querendo ser mais marqueteiro do que eu já sou, né? Mas no caso, não. Porém, nós temos diversos elementos das descobertas da neurociência dos últimos 30 anos para cá, que não, na minha visão, não só podem, mas como devem ser utilizadas nos processos de coaching. Por quê? Porque, de uma forma como nunca, a gente entende o cérebro em funcionamento. Nós entendemos, através de imagens de ressonância magnética funcional, o que está acontecendo dentro da cabeça de uma pessoa quando ela simplesmente se imagina numa situação estressora, como falar em público,
como lidar com uma entrevista de emprego, como o término de um namoro e outras inúmeras situações que hoje nós entendemos com bastante precisão os elementos do nosso organismo que estão envolvidos. E entendendo esses elementos, nós conseguimos influenciar de forma muito mais precisa e exata através de um treinamento, através de uma própria conscientização da pessoa, principalmente quando a gente for falar de emoção, vocês vão entender o que eu estou falando. O ponto é, eu não estou querendo dizer que o coach deve ser um neurocientista. Claro que não. O que eu estou querendo dizer é, para um profissional que se dispõe a treinar, desenvolver, capacitar habilidades cognitivas, emocionais e comportamentais dos indivíduos, o mínimo de conhecimento neurocientífico ele precisa ter. Porque senão fica um pouco perigoso a denominação de coach, o profissional, o personal trainer mental, emocional e comportamental, que não tem nenhum embasamento técnico para entender o que ele está fazendo. Vamos pensar um pouquinho. Você, como pessoa, confiaria em um profissional, personal trainer, físico mesmo, de academia, de treinamento, que falasse para você o seguinte, olha, na verdade eu não tenho diploma nem de educação física, nem de fisioterapia, nem de nenhum tipo de preparação técnica que me possibilite treinar você fisicamente. Mas olha só, eu puxo ferro faz 10 anos, então eu tenho uma base aí do que precisa se fazer. Complicado, né? Eu acredito da mesma forma que um coach que não tem o mínimo embasamento, no mínimo, do que é cognição, no mínimo, do que é uma emoção, como é que ela funciona no nosso organismo, no mínimo, do que é um comportamento, como é que nós podemos aprimorar comportamentos, como é que nós podemos desenvolver comportamentos, e principalmente, até onde nós podemos desenvolver. Porque tem ponto que chegou, não dá mais. Isso não é ser pessimista, isso é ser realista. Vamos dar um exemplo. Basicamente, quando nós conversamos de inteligência emocional, de controlar mais as nossas emoções, de ter um melhor planejamento, saber criar metas, etapas, objetivos, nós estamos falando de funções de uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal. Claro que todo o nosso cérebro está funcionando, mas estas habilidades específicas estão diretamente relacionadas às funções executivas que estão mais ligadas a essa areazinha, que é bem aqui, no topo da nossa cabeça. Vamos pegar o cérebro, que é o córtex pré-frontal, essa área aqui, que em tempo evolutivo foi a área mais recente a aparecer na nossa espécie de Homo sapiens sapiens. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vamos falar com, seja um executivo de alto calibre de uma multinacional, seja um pequeno empreendedor que está querendo desenvolver as suas habilidades de liderança, planejamento, estabelecer metas, ou até uma pessoa que está querendo melhorar o relacionamento dela, porque ela é muito ciumenta, ela é muito impulsiva, boa parte do que a gente vai treinar vai ser em desenvolver essa área, conexões dessa área com outras áreas do cérebro, principalmente o sistema límbico, e isso que vai, entre aspas, criar essas habilidades comportamentais de maior controle, maior ou melhor planejamento de metas e estratégias. Então você consegue entender a importância que é conhecer um pouquinho de neuroanatomia? Porque quando você é coach e está ali trabalhando com aquele coach, ele não vai chegar ali para você e dizer assim, ó, eu estou com uma necessidade de desenvolver algumas conexões aqui do meu córtex pré-frontal em relação ao meu sistema límbico. Claro que não. Cabe a você, profissional, olhar dentro daquele contexto que ele está contando e pensar, puxa, talvez se nós desenvolvermos algumas habilidades executivas, com uma melhor capacidade de foco, uma melhor capacidade de planejar etapas específicas para atingir metas, ele pode desenvolver essas habilidades que ele está buscando. Que ferramentas eu, como coach, tenho para aprimorar essas habilidades de funções executivas? Nós temos várias ferramentas hoje. Várias boas ferramentas, ou métodos, ou técnicas empiricamente testadas e comprovadas dentro da neurociência que vão validar uma maior segurança você aplicar essas técnicas. Hoje, nós temos softwares como Cogmed que de forma empírica, de forma científica, aumentam a nossa capacidade de memória operacional. O que é a nossa memória operacional? A capacidade de você manter um número de telefone por um período na sua mente, a capacidade de você gerenciar melhor os seus impulsos, a habilidade de você conseguir
manter informações e raciocinar com essas informações em mente. Isso há acesso do coach ou de um profissional para desenvolver o seu coaching. Entre outras ferramentas, o PubMed aqui é uma que eu citei. Por quê? A neurociência nos fornece isso. Por que eu estou falando aqui que o coach ele deve ser o especialista na dinâmica cognição, emoção e comportamento? Alguns dizem, o Eric ele quer parecer pomposo, ele usa cognição em vez de pensamento ou mente. Não. Por quê? Cognição é mais do que pensamento. O pensamento faz parte da cognição. A cognição envolve nossa memória, a nossa percepção, a nossa imaginação, os nossos julgamentos e também os nossos pensamentos. É toda a parte de codificação das informações que nós recebemos do ambiente e desenvolvemos dentro das nossas cognições. Por isso que quando eu falo que o coach ele deve ser o especialista na dinâmica cognição, emoção e comportamento, porque mais do que só o pensamento. Sabe aquela famosa memória psicogeográfica? Por que psicogeográfica? Sabe aquela expressão, olha, cheirinho de casa de vó? Isso é uma memória psicogeográfica. Você entra num lugar, sente um cheiro, vê algo que te faz relembrar uma série de situações ou uma série de experiências que você vivenciou num dado momento. Isso é pensamento? Não, isso é memória. Por isso que o coach ele deve entender e até explicar de uma forma extremamente didática para o coach que de vez em quando ele está à mercê dessas memórias. Que de vez em quando uma pessoa que faz lembrar o ex-chefe dele, que era extremamente exigente, cruel, faz ele se defender daqueles comportamentos que ele nem sabe que virá. Isso faz parte da cognição. Você entende porque é muito mais do que o simples pensamento? Tomada de decisões. Você perceber os elementos que você está colocando na balança na hora de decidir. Isso está dentro de uma estrutura chamada cognição. Não é só pensamento. Por isso que eu defendo o coach deve sim ter como objeto a dinâmica entre cognição, emoção e comportamento. Usando uma linguagem bem simples, é aquele papo, um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. E esse ciclo começa e se reinicia sempre. É a partir do momento que eu tenho consciência de, opa, peraí, esse cara lembra meu ex-chefe. E meu ex-chefe era um tremendo, ok. Será que eu não estou julgando um pouco precipitadamente algumas colocações que ele tem demonstrado? Isso é treinar o seu coach nas mais altas habilidades cognitivas. Isso, na minha visão, é papel de um coach.